que é injustiçado no São Paulo depois da chegada do Lucas Moura, do Calleri e também do Oscar é o Luciano. É sempre ele que faz os gols, o cara tem mais de 95 gols com a camisa do São Paulo, é sempre ele que decide. Quando tem uma crise é ele que sai, é ele que é responsável, cada um tem uma visão daquilo que ele tem que jogar. Pra mim, ele é o segundo atacante. Muitas vezes que o Calleri não estava jogando nada, o André Silva jogando muito, artilheiro do Paulista, não jogava o Luciano e não jogava o André Silva. O Luciano é o melhor atacante do quarteto, que é um quarteto fajuto, que é um quarteto que não existe, que é o Lucas Moura, que é o Oscar, que infelizmente machucou, e que é o Calleri que tá machucado também, porque o Luciano é o que faz gol. O Ferreirinha fez gol depois que eu fiz aquela coisa toda, fez 5 gols, e tá tudo bem, Ferreirinha, tá na paz de Deus. Se você fizer os 10, eu boto a tanguinha com enchimento. Vou fazer com enchimento, porque tanguinha de tigrinho sem enchimento não dá, diga-se de passagem. A minha esposa já comprou já, e tá tudo certo. Esse cara tá jogando muito, o Rafael, e aí eu vou perguntar pra você, Quesada, o São Paulo entrou a 180 por hora. Sim. O Corinthians entrou tipo Memphis Depay. O Corinthians entrou? Não. O Corinthians entrou jogando um amistoso, casados contra solteiros, e o São Paulo entrou como se estivesse disputando uma final de Campeonato Paulista. Inclusive a torcida esteve lá no CT do São Paulo, e a conversa foi a seguinte: pelo menos corram mais que os rivais, tá? Só isso. A gente vai aplaudir vocês e vai apoiar vocês até o final. E o São Paulo correu do primeiro ao último instante. Então, e o São Paulo tem também tantos problemas quanto o Corinthians fora de campo, tá? Que a gente vai falar, mas você tem muito problema fora de campo. Então isso acho que tem, deve pra você ter, deve pro Rogério Ceni, deve pro Casemiro, deve pra várias pessoas, deve mais de 200 milhões, 30 milhões, não sei pra quem, deve mais de quase 1 bilhão de reais. Problema todo mundo tem. Então você tem que buscar a solução. E o São Paulo mereceu, né? Agora, tem detalhes no jogo, né? O Romero não pode perder um gol daquele, num jogo tão justo, tão difícil de se criar alguma coisa. Na única jogada boa que o Memphis produziu, né? Não pode perder. Esse lance aí, ó. É um absurdo um jogador perder um jogador profissional não pode. Então, eu sou o defensor dele, ele chuta a bola. Eu também, mas. Não, tudo bem, mas tá tudo certo. Mas só que a hora que ele chuta a bola passa do goleiro. E pega no ombro do goleiro, pega no rosto. Pega no rosto do Rafael. Agora, qual a ideia, Marília, em relação ao São Paulo? Foi pra 16 pontos. Parecia que tinha ganhado título mundial. Ontem todo mundo vibrando e que tá tudo certo. Tanto é que vocês vêem na entrevista o Crespo todo engraçadinho. Aí o Luciano também tem que estar, porque você é craque de bola pra mim. No futebol de hoje você é craque, Luciano. E você é bom de bola. Qual é a ideia do São Paulo no jogo de ontem? O que o São Paulo fez de diferente daquilo que não estava fazendo? Acho que foi contra o Flamengo. Bragantino que não fez. Então, acho que em 3 jogos, desde a volta, depois da Copa do Mundo, o trabalho do Crespo mostra algumas coisas que... 4 pontos, né? Essa semana 4 pontos, que o trabalho do Dorival não consegue mostrar. E tem tantos problemas médicos quanto o Dorival também tem no seu time. Acho que o fato do clássico em torcida única em São Paulo já se mostrou nos últimos 15 anos muito decisivo em relação aos clássicos, mas é inegável que ontem um time jogou, e jogou bem, empenhado taticamente, inclusive. Teve a perda do Oscar no primeiro tempo, mais uma coisa grave que acontece... Ele quebrou vértebra. 2 vértebras? A hora que ele cai, ele bate aqui, de 6 a 8 semanas. Caiu de mau jeito, né? Caiu aqui, bateu, né? Aqui ele se recupera o mais rápido possível. Tá jogando nada. E que, por sinal, quando ele saiu, o São Paulo acertou o time com o Alisson. E o Corinthians não fez absolutamente nada. O Corinthians que voltou na semana passada, perdeu pro Bragantino. Aí no meio da semana ganhou do Ceará com um time bastante mexido, com um único chute do Thales Magno. Acho que deveria ter jogado ontem. Esse é o lance, ó, coitadinho. Quem que inventou a cama de gato, vocês sabem? Caramba, a gente já falou sobre isso. Me mandaram. Foi uma cama de gato, né? E ontem fez um jogo patético. Eu acho que há várias questões mal resolvidas no CT. Há, obviamente, questões mal resolvidas na polícia, na justiça, no cartão corporativo, no outro cartão corporativo, no outro Tem cartão... outro? Boleto, cartão corporativo. Mas parece que saiu outro cartão ou não? Só aquelas 2 faturas? 2 faturas, Ô dia, viu? Sei o que eu faço. Dá vontade de chorar, velho. Tá triste, viu? Vamos pros destaques de hoje aí do Domingo, Edinho. E ontem, que coisa ridícula esse time do Corinthians. É reflexo de tudo que acontece fora de campo, viu? Vocês estão felizes aí, né? Vocês estão contentes? Vocês queriam acabar com o Corinthians, vocês acabaram. Corja. Tá aí esse time ridículo. Dorival, vai pro quinto dos infernos também você, Dorival. Vai pro quinto dos infernos também. Ah, tem que ir mesmo. Que time que o Dorival escalou?
tudo bem, elenco do Corinthians não é uma maravilha? Não é. Mas, pô, dentro do que ele tem de pior, ele conseguiu escolher o pior do pior. Time morto. Ó, a sorte do Corinthians é que São Paulo não quis jogar o segundo tempo. São Paulo joga o segundo tempo igual jogou o primeiro, talvez seria a maior goleada da história desse clássico. Mas parabéns aí pros dirigentes, parabéns pra todo mundo do Corinthians aí, ó. Olha o que vocês fizeram do Corinthians. Vergonha. Esse Memphis também, hein? Ah, brincadeira, viu? Vai gravar rap, vai. Ó, pra mim pode ir junto com o Dorival também. Pega o mesmo voo. Um vai pra Holanda, outro vai lá pra... Onde que é, Elô? Floripa. Pô, não joga! Ô, mano, daqui a pouco nós vamos falar. Ele não joga, velho! Ele anda! Ah, mas botou uma bola pro Garro. Mais 1 milhão na conta dele. Agora, precisa botar no contrato dele mais 1 milhão se ele jogar bem um clássico. Não joga um clássico. Ele não joga um clássico, esse cara. E quando eu falei aqui, ó, um mês antes o Augusto tinha falado, olha, a situação do Corinthians é catastrófica. Um mês depois aparece o Memphis ganhando uma fortuna. Eu falei, da onde? Não, patrocinador vai pagar. Vai sim, vai nessa. Tá oportuninho, hoje ele veio. E o senhor, eu tô brincando. Bom, Ilcinho? Bom, melhor Michel Bastos, Ilcinho, meu menino, o sangue do meu sangue. Tudo na paz, irmão. Hoje eu tô na paz. Graças a Deus. Paz e alegria. É só o que nós queremos pra você, pro mano. Ai, obrigado, só paz. Fala aí, fala porcaria nenhuma. Boa tarde, Benja, Michel, Wilsinho, todo mundo aí que... Não, o Edinho falou que você dá audiência muito, que é pra esperar. Ah, mas o Wilsinho, mano, ele dá... velhinha, dá carne crua pro mano. Daqui a pouco eu falo. Não, primeiro pro convidado, que também tá com esse sorriso irônico que me incomoda. Wilsinho. Rapaz, mas que chocolate ontem, hein? O Corinthians escapou de uma goleada, não escapou? Me escapou. Eu acho que o São Paulo ontem fez a melhor partida do ano. E, cara, foi bem de uma maneira até estranha. É eufórico o jeito que a gente fica depois dessa partida, mas faz 1 ano que a gente não vê o São Paulo jogando assim, né? E 2 jogos seguidos, foi contra o Red Bull, fez um primeiro tempo bom, e contra o Corinthians, você fala que não, o Corinthians não é tão bom, mas o Corinthians tem que ser respeitado, principalmente no clássico. Não tem que respeitar. Esse Corinthians não merece respeito de ninguém. E o São Paulo conseguiu ali ganhar de uma maneira até que tranquila, digamos assim, né? Foi bem tranquilo o jogo e surpreende, porque antes do jogo eu tava até comentando que o meio-campo do São Paulo com Marcos Antônio e Bobadilla é um meio-campo muito técnico, mas de não ter uma característica tão defensiva. E eles não sofreram. O Garro ali teve uma certa liberdade, mas ele não soube capitalizar em cima do... Sim, foi o torcedor do Corinthians. O time do São Paulo não tinha o que sofrer. Porque tinha. É um time morto. O Dorival no Corinthians... E pode falar? Acabou já o Dorival no Corinthians. Porque eu conheço a torcida do Corinthians. Eu conheço. Acabou. E quando o Emiliano vai lá pro Olímpia do Paraguai e coloca uma cláusula no contrato dizendo... Eu nunca vi isso. Que se o Corinthians chamar, sai sem multa. É porque no mínimo alguém também já deve ter ligado pro cara. Mas acabou. Pode anotar, mano. O Dorival no Corinthians acabou. Porque a torcida do Corinthians já tá no veneno com ele. O time anda em campo, velho. Quem vai sofrer é o Cinho. O Depay anda em campo. Ai, mas ele botou uma bola pro Garro, porra. Ele anda, ele não faz absolutamente nada. Mas criaram um monstro, né, Ben? Deram muito poder pra ele. Esse Félix Torres, o cara que contratou ele, deveria ser processado e devolver com juros de correção monetária. Tem um lance do gol, que o Félix Torres está voltando do ataque, andando, além de ruim, é um morto em campo, não tá nem aí. Esse Kaká, que a torcida do Corinthians acha legal, porque ele falou PNC da mídia, por que o Kaká não falou ontem de novo? Por que o Kaká não vem falar aí? Vai, desce o pau na mídia. O André Ramalho, eu não sei o que aconteceu, no passado jogou, esse ano não consegue jogar. Jogou bem. O Dorival tem o quê na cabeça pra entrar com o Félix? O Félix Torres na zaga é ruim, mano. Ele põe de lateral, tem o Angileri lá.
Angelera é esquerdo. Não, o outro lá, o menino... Léo Maná, que é horroroso também. Mas é lateral, também é ruim. Não, mas te falar, o Léo Maná é igual pedra no rim, hein, irmão. Você tá de brincadeira. Nossa, mãe do céu, horroroso igual. O meio campo do Corinthians, o Garro ontem andando em campo. Aí botou esse Guinegão, esse menino. Tudo bem, é menino ainda, eu vou esperar. É ruim. Gente, o menino acerta uma bola, um passe. Perdi. Hã? Fraco. A culpa não é dele. Não, a culpa não é dele. A culpa também não é dos jogadores. A culpa também não é de Dorival. A culpa é de todos esses caras que destruíram o Corinthians. Todos esses dirigentes que destruíram o Corinthians. A culpa é de vocês. Todos. Não tem exceção. O que vocês fizeram, vocês têm que entrar pra história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Os destruidores de um clube. O Corinthians tá tão falido financeiramente e moralmente que o Andrés assume que passou o cartão de crédito corporativo. Assumiu! E aí os caras vão votar pra ir pra comissão de ética e a votação é apertada, quase que não ganha, cara. 16 votos, foi 9-7. Os caras põem Mário Gobi e Duílio pra votar, Zé. É a mesma coisa que você for fazer a nova lei de sonegação de imposto e botar o Al Capone pra votar. Vocês querem ou não? Acabou, o Corinthians acabou, gente. A torcida marcou protesto pra quinta-feira, depois do jogo contra o Cruzeiro. Gente, o torcida do Corinthians, legal, não vai adiantar nada. Zero, esqueçam. Eles se apossaram do Corinthians. Agora, do futebol dentro de campo, mano. Aí falando só do futebol dentro de campo. Mas o futebol é reflexo do que tá acontecendo fora. É um time desmotivado, morto, capenga. Boa tarde, Benja, boa tarde pra todo mundo. O negócio é o seguinte, vamos lá, primeiro, por partes. Eu se sou de alguma empresa, fabricante de fraldas, eu vou lá pra patrocinar o Corinthians. Cara, porque que time cagão. Desculpa o termo, mas essa é a verdade. Desculpa, irmão. Porque tecnicamente falando, Corinthians e São Paulo acho que são elencos proporcionais, assim. Ambos têm as suas limitações, ambos têm um jogador ou outro que pode fazer a diferença. Só que o que muda desses dois times é a personalidade e a entrega dentro de campo. E o Michel e o Wilsinho que estão aqui, eles sabem disso. Clássico, você já começa vencendo na postura. Não tem mais vontade que o adversário, ainda mais quando são dois times iguais, ou quando você vai pegar um time tecnicamente superior ao seu. O Corinthians em clássicos, Benjamin, ele já vem tendo essa postura de time frouxo, bunda mole, covarde e submisso há muito tempo. Aquele jogo que São Paulo ganhou do Corinthians aí com o gol do Lucas, do Oscar também naquele campeonato, acho que foi no Brasileiro do ano passado, é reflexo disso. É reflexo disso, como foi na Copa do Brasil também. É sempre o Corinthians entrando a 30 por hora e o adversário a 220. É sempre assim. A exceção foi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians vence no Allianz Parque e depois segura um empate dentro de casa por causa da defesa do pênalti lá do Hugo Souza, que essa topeira desse Félix Torres fez. Um pênalti imbecil pra variar que ele cometeu. Então nesse ponto, Beija, já começou por aí. Na escalação do Corinthians ontem, Beija, de verdade, quando eu vi o Félix Torres na lateral, e não é o Dorival que inventou ele na lateral, porque isso prova o quanto o Léo Maná é ruim. Quando você precisa inventar um zagueiro que não tem habilidade nenhuma pra jogar de lateral, prova o quanto o teu reserva tem um ex-lateral aqui, o Wilsinho. Wilsinho. E por falar em ex-lateral, eu quero parabenizar os imbecis do Corinthians, que renovaram o contrato do Fagner, que não jogava nada, absolutamente nada, há 2 anos com a camisa do Corinthians, mas renovaram por mais 2. E aí fizeram o quê? Emprestaram pro Cruzeiro e pagam a metade do salário. Já que vocês quiseram negociar o jogador com o Cruzeiro que comprasse o Fagner e pagasse integralmente o salário do cara. Se o Corinthians estiver pagando 1 centavo do Fagner, ele não deveria sair. Mesmo que ele tivesse sentado no contrato, ia ficar até o final do contrato, já que vocês renovaram, deixa o cara estranho, no banco. Né? Oi? É estranha essa renovação, né? Estranho pra ser bonzinho. Porque é absurdo, Benjamin, é absurdo. O Fagner deveria ser o reserva do Mateuzinho. Não dá pra você não ter um lateral direito. Não dá. Não dá. O Félix Torres, Benjamin, que ele é limitado, todo mundo sabe. Mas, cara, na boa, se a gente pegar, por exemplo, o que foi o Félix Torres ontem, nada me surpreende, porque ele já é ruim na zaga. Imagina jogando de lateral. E aí a gente pega o técnico do Corinthians, o Dorival Júnior, que é um limitado, ele manda o Félix Torres subir. O Félix Torres já é horroroso, jogando, fazendo a dele, que é marcação. Imagina subindo. Esqueceu de mandar descer. Exato, mas só é que tá. Subir. Veja, ele subindo, ele vai lá e estraga o ataque. Porque, por exemplo, vamos lá, o lateral no ataque, quem vai bater é o lateral. Tanto o esquerdo quanto o direito. E geralmente, até pela marcação dos jogadores, é natural quando você arremessa a bola na direção de qualquer atleta, você receber ela de volta. Vai fazer um 2 com o lateral pra desenrolar a jogada de novo. Cara, você toca a bola no Félix Torres, ele apanha da bola, velho. Ele apanha da bola. Então, cara, por que você manda ele subir? Vai colocar o Félix Torres improvisado na lateral, mas ele tem que servir de base. É um zagueiro base pela direita, com a única função defensiva.
Porque, cara, se ele sobe, ele não tem gás pra voltar. O Félix Torres é desengonçado, velho. O Félix Torres, mano, ele correndo, ele parece a Samara saindo do poço. O cara é horroroso, ele é todo torto. Ele voltando, os 2 gols do São Paulo, ele teve participação. O primeiro que ele não chega no Luciano pra dar aquele bote, e o Martínez também deixa. Mas chegar como? 1 quilômetro de distância. E no segundo gol, Benjamin, uma fatiada pra dentro do lado esquerdo do ataque do São Paulo, lado direito da defesa do Corinthians, ele consegue errar a bola de cabeça. Tava na cabeça dele. Pra escorar a bola pra lateral. Ele dá no pé do Luciano. Então, cara, na boa, o Dorival, ele tá provando dia após dia o quanto ele é incompetente. O Dorival teve uma chance de ouro na seleção brasileira e depois ele sai da seleção brasileira, ele ganha outra chance de ouro de tentar dar uma volta por cima na carreira, pegando o time do Corinthians, que é limitado, sim, mas pode jogar melhor do que vem jogando. Ele teve 1 mês pra trabalhar e o time não apresentou melhora nenhuma. Isso prova o quanto ele é incompetente. Aí, posto isso, Benjamin, a crítica tá em cima do treinador. Agora eu vou falar desse elenco frouxo também. Esse elenco é frouxo, porque entra técnico e sai técnico, esse elenco bunda mole, ele no clássico, ele pipoca. É sempre assim. O Corinthians na roda vai jogar fora de casa, é um gatinho. Joga melhor na arena porque a torcida cobra. Muitas vezes a torcida ganha o jogo, como ganhou na final do Paulista contra o Palmeiras. Não ganhou por causa desses incompetentes, não. Ganhou por causa da torcida. A torcida inflamou o estádio. A torcida fez esses caras correrem um pouco mais. Porque o time do Corinthians, se deixar por conta, é esse time bunda mole, sim. É esse time frouxo. A torcida não vai ganhar jogo, não. Opa, contra o Palmeiras, quem ganhou do jogo foi a torcida. O Corinthians foi eliminado da Sul-Americana em casa. O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores. A torcida não faz milagre também, né? Então, é isso que eu tô querendo falar. Quarta-feira pega o líder do campeonato, que é o Cruzeiro. Entendeu? A torcida não vai fazer o Félix Torres jogar. Ou eu sei que foi lateral direito. Só um adendo com relação ao Memphis, Beijo, que eu gostaria de acrescentar com relação ao Dorival. Dorival, por mais que o Memphis estivesse mal na partida, cara, você não pode dar esse bônus pro cara. Você não pode dar esse bônus pro cara. A menos que ele tenha dado uma porrada na sua cara no vestiário, você tem que voltar com o cara pro segundo tempo. Ele tem que ser cobrado. Colocar o Guinegão no segundo tempo é até covardia, tomando de 2-0 do São Paulo. Você deveria, Dorival, quer ferrar o cara? Você como treinador sabe melhor que eu. Hein, Lucinho? Hein, Michel? Quando o cara quer ferrar o jogador, Benjamin, fala, beleza, você quer me ferrar? Você quer me ferrar, Memphis? Então eu te ferro mais ainda. Você vai voltar, vai jogar mais 20, 25 minutos, depois te tiro. Mas vai tomar xingo aí no gramado.